Olá, meus queridos, Cássia Zotes aqui falando. Estamos fazendo uma live especial para o Dia das Mães, para parabenizar todas as pessoas que são mães. Eu tenho preparei um conteúdo bem legal, bem bacana para conversar com você. Independente de você ser mãe ou não, você teve uma mãe. E por mais às vezes que a sua situação não seja exatamente aquela que você gostaria, uma coisa que você tem que entender é que as nossas mães são as maiores neurocientistas que existiram, mesmo aquelas que têm pouco estudo, mesmo aquelas que talvez sejam analfabetas. E por que é que eu estou falando disso? Porque se você lembrar de algum momento da sua infância em que você estava brincando, correndo, aprendendo a andar de bicicleta e você caiu e se machucou, qual é a primeira coisa que a sua mãe fez? Foi lá e abraçou você. Simplesmente isso. Talvez ela não tenha feito mais nada que isso. Talvez ela não tenha nem usado nenhuma medicação, nem o famoso mertiolate, né, que ardia pra caramba antigamente. Talvez ela não tenha usado nem isso, mas ela abraçou você. E hoje, entendendo um pouquinho da neurobiologia do abraço, das substâncias químicas que são liberadas no nosso corpo quando nós abraçamos outras pessoas, eu posso dizer sim que a minha mãe, que a sua mãe era uma grande neurocientista. Inclusive quero agradecer aí publicamente minha mãe, Inês Zotes, que sempre acompanha aí o meu trabalho, sempre me deu muita força, muita garra para eu seguir em frente, sempre me deu apoio e sempre me deu muitos abraços. E por que é que os abraços então fazem tanta diferença na nossa vida? Estudando um pouquinho da história do abraço, o que se acredita é que provavelmente o abraço tenha surgido como uma forma de proteger e como uma forma de aquecer o outro, lá na antiguidade, lá nos primatas. Então, o abraço inicialmente surgiu como forma de proteger e de aquecer o outro. Só que hoje nós sabemos que os benefícios do abraço vão muito além disso. Quem é que está aqui acompanhando? Me dá uma boa noite, quero saber quem é que está presente aqui no domingo, Dia das Mães, assistindo essa live. Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí nos comentários para eu saber quem é que está por aqui, vamos continuar falando sobre os benefícios do abraço. E estudando um pouquinho a respeito do abraço, eu descobri alguns estudos bem interessantes. Tem um estudo realizado na Carolina do Norte, onde eles estudaram 28 casais. Eles analisaram esses casais antes de um procedimento e depois do procedimento, assim como em todo estudo científico, né? Se utiliza um antes e um depois para você ter um padrão comparativo. E o que eles fizeram com esses 28 casais? Esses 28 casais, eles passaram algum tempo conversando sobre momentos agradáveis do relacionamento deles. Depois eles passaram assistindo um filme romântico por mais ou menos um tempo de 5 minutos e depois eles se deram um abraço que durou 20 segundos. Boa noite, Giovanni, seja bem-vinda. Então eles fizeram 3 coisas. Eles passaram um tempo conversando sobre momentos agradáveis do relacionamento, depois eles assistiram um filme romântico por 5 minutos e depois eles se abraçaram por 20 segundos. E depois desse procedimento, os pesquisadores foram observar o que é que tinha acontecido fisiologicamente, ou seja, no corpo dessas pessoas. E o que se percebeu é que a frequência dos batimentos cardíacos tinha diminuído, que a pressão arterial tinha diminuído e a pessoa se sentia mais relaxada. E aí, melhorando um pouco esses estudos, se descobriu que o abraço, ele diminui
duas substâncias químicas que em excesso são maléficas para o nosso organismo, que é o cortisol e a noradrenalina. Essas substâncias, em um padrão, em um nível intermediário, elas são necessárias, mas quando elas estão em excesso, o cortisol e a noradrenalina acabam causando grandes prejuízos e até fazem com que surjam determinadas doenças, como por exemplo diabetes, como por exemplo hipertensão, como por exemplo doenças reumáticas. Tem vários estudos já falando que o aumento de cortisol e que o aumento de noradrenalina ocasionam vários tipos de doença. Insônia é uma delas, um dos sintomas, que pode levar à depressão também. Então, cortisol em excesso e noradrenalina em excesso podem levar você a desenvolver várias doenças. Só que, quando nós nos abraçamos por um tempo mais demorado, ocorre a liberação de um outro hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, hormônio da felicidade, hormônio do aconchego, as pessoas dão nomes diferentes, mas a ocitocina, ela é produzida pelo nosso cérebro, então lá pelo hipotálamo. O hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise posterior ou a neurohipófise, e a neurohipófise produz, então libera na corrente sanguínea a ocitocina. E entre outras coisas, a ocitocina causa relaxamento, causa sensação de tranquilidade, causa sensação de segurança e inclusive acaba diminuindo a dor. Então, quando nós caíamos e nos machucávamos lá na nossa infância, que a mãe vinha e nos abraçava, ela podia não dar nenhum medicamento para nós, mas por que é que a nossa dor diminuía quando nós recebíamos esse abraço gostoso? Simplesmente porque ocorria a liberação de ocitocina, desse hormônio tão importante para nós. Mas, Cássia, como é que acontece isso? Eu já ouvi falar que abraçar é legal, que abraçar é bacana, mas eu gostaria de entender um pouquinho de forma mais aprofundada. Então, pensa um pouquinho aqui comigo. Para que você abrace outra pessoa, você tem que tocar outra pessoa, assim como a pessoa tem que tocar você. Não existe um abraço sem contato físico, pelo menos o abraço real, né? Quando nós imaginamos que estamos abraçando outras pessoas, também liberamos determinados hormônios, mas eu tô falando aqui de um abraço real. Para que eu abrace uma pessoa que está a 1 metro de distância de mim, eu vou lá e tenho o contato com essa pessoa. No momento em que eu toco a pele da outra pessoa, nós temos receptores na nossa pele que captam esse sinal, que captam essa informação e acabam levando até o nosso cérebro. Quando chega esse sinal lá no cérebro, o hipotálamo manda uma mensagem para a neurohipófise que diz: produza a ocitocina. Eu estou sendo tocado, eu estou recebendo um abraço. E isso vai causar um relaxamento. E isso vai dar uma sensação de tranquilidade, inclusive diminuindo a dor. Mas tem que ser, em geral, um abraço mais demorado, porque não é todo mundo que você abraça na rua, uma pessoa que você acabou de conhecer, que você não tem um relacionamento nenhum com essa pessoa, aí essa ocitocina ela não vai ser liberada da mesma forma como quando nós abraçamos uma pessoa que nós realmente gostamos, porque precisa ter esse afeto, precisa ter esse sentimento agradável. Então, abraçar pessoas que nós gostamos, seja os nossos filhos, seja o nosso marido, a esposa, a mãe, o pai, o sobrinho, o irmão, a irmã, abraçar pessoas, amigos, né? Abraçar pessoas que são caras para nós, que são importantes para nós, ajuda nós a aumentarmos o nosso nível de ocitocina e também ajuda a outra pessoa a aumentar o nível de ocitocina. E é um recurso natural e é um recurso ilimitado. Nós não precisamos pagar nada por isso. É algo que a natureza nos deu. Oi, Mônica, tudo bem? Que bacana ter você por aqui, tá sempre acompanhando os nossos conteúdos, né? Então, nós estamos falando sobre os benefícios do abraço, porque é que as nossas mães são as maiores neurocientistas que existem, porque
Às vezes elas não sabem o que fazer num determinado problema, numa determinada situação, mas elas, talvez até por instinto, acabam abraçando o seu filho. E no momento em que nós nos abraçamos, nós também acabamos aumentando a imunidade, tanto nossa quanto das outras pessoas que nós gostamos. Então, os benefícios do abraço, eles são fantásticos, né? E esse estudo que eu falei para vocês, dos 28 casais que foram testados antes de um abraço de 20 segundos e depois desse abraço, mostrou que sim, o simples fato de nós estarmos em contato com uma pessoa que nós gostamos, por um abraço, por um tempo um pouquinho mais demorado, pode mudar quimicamente o nosso organismo. E aí eu quero lembrar uma coisa para você. Segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então são essas três coisas. Se você só está bem fisicamente, mas as suas emoções estão uma desgraça, você não é uma pessoa saudável. Se você está bem fisicamente, está com as emoções controladas, mas você não consegue conviver adequadamente em sociedade, se relacionar com as pessoas de forma equilibrada, você também precisa melhorar a sua saúde. Porque nós, como seres, nós somos seres biopsicossociais. Nós precisamos estar em contato com o outro. Esse contato com o outro faz com que nós nos conheçamos mais, faz com que a gente evolua de forma muito mais rápida. E a solidão, hoje em dia, é um dos maiores problemas da humanidade. As pessoas adoecem porque muitas vezes se isolam, porque muitas vezes se retiram da convivência em sociedade. Então, para que a gente tenha os benefícios desse recurso gratuito, desse recurso ilimitado, desse recurso que faz tantos bens para o nosso organismo, a gente precisa estar em contato com pessoas, a gente precisa estar aberto para o novo, a gente precisa buscar também nos conhecermos através das reações do outro. E o abraço faz com que você se conecte, o abraço faz com que você se aproxime, o abraço faz com que você aprofunde relações. No momento em que você conhece uma pessoa pela primeira vez, você pode até dar um abraço nela, provavelmente esse abraço vai ser mais superficial. Depois, quando os encontros vão se repetindo, e essa pessoa pode ser um amigo ou pode ser alguém que você esteja buscando para um relacionamento amoroso. Quanto mais abraços você dá nessa pessoa, abraços verdadeiros, abraços com sentimento de amor, você fortalece a sua relação, você aprofunda a sua relação. E tem muitos casais que já vivem um casamento há anos e que não utilizam mais desse recurso tão necessário como o abraço. Então, abraços podem salvar relacionamentos. Se o seu relacionamento está em crise, busque abraçar mais o seu parceiro, busque abraçar mais a sua parceira. Se a sua amizade está em crise, abraçar o seu amigo, abraçar a sua amiga vai ajudar a fortalecer essa relação. Porque quando nós nos abraçamos verdadeiramente, nós estamos nos entregando ao outro, nós estamos quebrando as barreiras do contato físico. E hoje em dia, com as relações virtuais, né? Hoje em dia você dificilmente consegue encontrar uma pessoa, ou às vezes se encontra, sai todo mundo para ir fazer um jantar junto, e aí todo mundo fica no celular, no WhatsApp, e não se tem mais esse contato humanizado como existia antigamente. Às vezes as tecnologias acabam afastando as pessoas que estão mais próximas de você. E aí eu faço um seguinte questionamento: a tecnologia é a responsável por esse afastamento, ou foi só algo que apareceu para mostrar um relacionamento que já estava afastado, que já não tinha conexão nenhuma, né? Porque a tecnologia veio para todo mundo, mas por que não foram todas as relações que se afastaram? Se afastaram as relações que já estavam debilitadas, as relações que tinham uma certa conexão,
elas não sofreram interferência ou praticamente não sofreram interferência nenhuma dessa nova tecnologia. Então não são as experiências que acontecem na nossa vida, não são as novidades ou os problemas que aparecem que determinam os nossos resultados, são aquilo que a gente faz em relação ao que acontece conosco. E o fato de uma mãe abraçar o seu filho, mesmo que essa mãe seja analfabeta, mesmo que essa mãe não tenha conhecimento científico nenhum, mas simplesmente o fato dela estar oferecendo aconchego, estar oferecendo segurança, proteção, aquilo que talvez ela tenha aprendido com a própria mãe ou com outras pessoas, faz com que ela transfira de geração para geração um dos recursos mais poderosos que nós temos. Um abraço com amor, um abraço com amor. E existem alguns estudos que dizem que nós precisamos de aproximadamente aí 14 abraços por dia. Quem aqui recebe 14 abraços por dia? Caramba, né? 14 abraços é muita coisa. E se nós não recebermos esses 14 abraços por dia, em geral, a gente tende a se desequilibrar emocionalmente, a gente tende a ficar mais ansioso, a gente tende a se estressar de forma mais rápida, né? Para aquelas pessoas que são pavio curto, que fazem tempestade em copo d'água. Inclusive as pessoas dizem, aquela mulher, aquela pessoa lá é mal amada. Então estão se referindo a hormônios que essa pessoa não tem, que estão relacionados ao afeto, que estão relacionados ao amor, que estão relacionados ao abraço. Só que, Cássia, então quer dizer que se eu não receber 14 abraços por dia, eu vou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o abraço é uma das formas de você melhorar as suas emoções. É uma das formas de você se reequilibrar. E uma outra forma é o riso. Dar risada também durante alguns minutos, todos os dias, ajuda você a equilibrar os seus hormônios para que você, de certa forma, esqueça dos problemas do dia a dia que ficam interferindo nas suas emoções. Olá, Isabelle, seja bem-vinda. Então, o abraço é uma delas, o riso é outra opção. E também temos a meditação, que é uma outra forma de você equilibrar os seus hormônios, de você diminuir a ansiedade, de você relaxar, de você estar mais presente no momento atual em que você vive. E não tanto lá no futuro, que isso gera ansiedade, e não tanto lá no passado, porque aquilo que já passou, já passou. O que importa é o seu presente, aquilo que você pode fazer hoje, para que o seu futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 5 anos, seja diferente. Então, essas 3 formas, o abraço, o riso e a meditação. Qual dessas 3 formas você mais utiliza na sua vida? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual dessas 3 formas você utiliza para equilibrar as suas emoções. E não tem problema também se você não abraça ninguém, se você sorri pouco ou se você não pratica meditação ou não praticava até então. A partir dessa live, a partir desse vídeo, você vai ficar mais atento, mais atenta, vai ampliar sua consciência, vai começar a perceber que pequenas atitudes, pequenas mudanças no seu dia a dia vão acabar fazendo uma grande diferença, inclusive quimicamente no seu organismo. Então, o fato de hoje ser o Dia das Mães me fez pensar. Eu sou farmacêutica de formação, né? Quem não me conhece aqui, eu sou Cássia Zotes, eu sou farmacêutica de formação, que foi lá na farmácia onde eu iniciei os meus estudos em neurociências. E depois acabei fazendo especialização, mestrado, tenho formação em coach e hoje eu ajudo outras pessoas a desempenharem o seu potencial máximo para que elas sejam mais felizes e realizadas. A Isabelle está dizendo, quando os filhos são pequenos, os pais são mais amorosos, depois cria uma certa distância. Isabelle, isso é muito comum
de acontecer, né? Como se nós, adultos, não precisássemos mais de atenção, como se nós, adultos, já soubéssemos caminhar com as nossas próprias pernas. Isso tem um lado bom, porque nós acabamos realmente enfrentando as dificuldades da vida e superando muitas coisas, mas o importante a gente tem a ter em mente que nós, independente da idade que nós temos hoje, se você tem 25, 30, 50, 60, 90 anos, nós temos necessidades emocionais. Se nós não... como é que eu posso dizer? Se nós não saciarmos essas necessidades emocionais, de alguma forma ou outra, isso vai partir para um outro extremo em alguma outra área da nossa vida que nós vamos acabar exagerando. Então, se nós temos essas necessidades emocionais de liberação de dopamina, de serotonina, de ocitocina, e nós não cumprimos isso com abraços, nós não cumprimos isso com relacionamentos saudáveis, nós acabamos ou exagerando muito na hora de trabalhar, aquelas pessoas que são workaholic, né, que trabalham o tempo todo e não tem tempo para a família, é porque algo está faltando numa determinada área e elas acabam exagerando uma na outra para compensar. Ou aquelas pessoas que acabam colocando todas as suas frustrações emocionais na comida e exageram, aumentam de peso e aí vivem fazendo dieta atrás de dieta para emagrecer. Só que o problema não é a comida, o problema não é a dieta, isso é só uma consequência de um descontrole emocional. Então, enquanto a pessoa não curar as próprias emoções, enquanto ela não reconhecer essas emoções e entender que ela precisa mudar por dentro, para que depois mude por fora, ela pode fazer a dieta que ela quiser, mas não vai surtir efeito. Deixa eu até mostrar um livro aqui. Deixa eu ver onde é que tá o livro. Aqui, ó. Esse livro, para quem quer emagrecer, é bem interessante. Chama Por que Comemos Tanto? É uma tese de doutorado. O autor é Brian Wansink. Olha lá. Que fala só sobre conceitos da neurociência e de como a gente pode emagrecer utilizando os conceitos da neurociência. E você precisa entender que se você está comendo exageradamente, mais do que o normal, geralmente isso é para saciar um excesso de ansiedade, um excesso de angústia que você tem, uma carência emocional que você tem em alguma área da sua vida e você ainda não saciou. E aí você começa a comer, em geral é muito doce, né? Em geral é muito doce, e aí para tentar saciar. Pode ser que seja desregulação hormonal, eu não posso descartar isso, né? Como professora de neurociências, eu não posso descartar que haja uma desregulação hormonal, mas em geral a maioria das pessoas que se tornam obesas é porque elas têm uma carência emocional muito grande e elas acabam descontando na comida, que acaba se tornando a única fonte de prazer que elas têm na vida. Quando nós não temos prazer em determinadas áreas da nossa vida, na profissão, no nosso relacionamento, na família, nós acabamos descontando naquela área que ainda nós temos prazer e em geral o que sobra é a comida. Então, essa live era para falar sobre o Dia das Mães, sobre neurociência, sobre o poder do abraço e acabamos, né, ampliando aí esse tema, mas em geral as minhas aulas são assim mesmo, elas têm uma abrangência muito grande, porque não tem como nós separarmos o que acontece aqui na nossa cabeça do que acontece no resto do nosso corpo. E durante a minha graduação, eu achava que quem cuidava da cabeça era só o psicólogo, quem cuidava do corpo era o médico, era o farmacêutico, era o fisioterapeuta. Hoje, entendendo um pouquinho de neurociência, eu consigo perceber que os nossos pensamentos, aquilo que a gente alimenta no nosso raciocínio, aquilo que diariamente nós alimentamos aqui, através daquilo que a gente pensa, acaba interferindo nos nossos resultados, acaba interferindo nas coisas que acontecem na nossa vida. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero convidar você
para se inscrever, para participar da nossa aula online, ao vivo e gratuita, que vai ser no dia 23 de maio, na terça-feira, não terça agora, na próxima terça-feira, onde nós vamos falar sobre o segredo número 1 das pessoas de sucesso. Então, como você pode ter sucesso sem precisar se desgastar tanto. Não é uma pílula mágica, são métodos comprovados cientificamente que nós vamos abordar nessa aula e você pode participar de forma gratuita nessa aula. Só que essa aula ela não vai ser aqui no Facebook, ela vai ser num ambiente fechado, onde nós vamos utilizar slides, onde você pode fazer perguntas diretamente para mim. E para participar dessa aula, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar nesse link, aí você coloca o seu e-mail e você vai receber já na sua caixa de entrada um e-mail para você fazer a sua confirmação na participação da aula. E já se inscrevendo para essa aula do dia 23 de maio, às 20 horas, você já recebe um e-book que eu escrevi gratuito, onde eu fiz um resumo de uma série de 10 vídeos que eu gravei há mais ou menos um mês atrás, onde nós falamos sobre os 10 erros que impedem as pessoas de ter disciplina. Então tem conteúdo à vontade aí para você estudar nos próximos dias. É só se inscrever no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Você já vai poder participar da aula no dia 23 de maio, ao vivo, e também já recebe de presente o e-book 10 erros que impedem você de ter disciplina. Boa noite, a Marta também está aqui presente. Olha só, agora o Face aceita dar florzinhas, né? Também, então não tinha visto esse recurso ainda. Achei bacana as florzinhas que estão subindo aí, o pessoal está colocando as florzinhas. Eu queria compartilhar essa live, mas eu acho que eu não consigo compartilhar ela ao vivo, eu consigo compartilhar só depois. Ok. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, onde nós falamos sobre o poder do abraço que as nossas mães utilizavam com a gente. Se você acha que essa live pode ser importante para alguém, pode ser interessante para alguém que está precisando dar mais abraços, compartilhe essa live com essa pessoa para que ela também possa se beneficiar desse conteúdo que eu disponibilizo de forma gratuita para você. Convide os seus amigos para curtir a nossa página, identifique os seus amigos nos comentários, que isso tudo ajuda a gente a formar uma corrente do bem, ajuda a gente a formar uma comunidade de pessoas que crescem, de pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor a cada dia e de pessoas que acreditam que, assim como eu, uma pequena atitude como um abraço, como um beijo, como muito obrigado ou como compartilhar uma live como essa pode mudar a vida de muita gente. Então eu agradeço a participação de vocês, quero parabenizar mais uma vez a todas as mamães, em especial a minha mãe Inês Otis, que me deu todo o amor e suporte necessário para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, ainda continua acompanhando tudo que eu faço, é alguém com quem eu aprendo, é alguém que eu também ensino todos os dias e é muito importante e me sinto muito grata por ter ela na minha vida. E quero parabenizar também a todas as mamães que assistiram essa live e a todas que ainda vão assistir, que ela vai ficar na reprise. Ok, pessoal? Então se inscreva para a nossa aula, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, nossa aula dia 23 de maio, às 20 horas, e nós vamos falar sobre o segredo número 1 das pessoas de sucesso, como você pode ter sucesso sem se desgastar tanto. Um grande abraço, um excelente final de domingo e uma semana abençoada para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.